Jake, the floor is yours. Boa tarde, meu nome é Jake Chikanen e eu sou o conselheiro de Educação, Cultura e Imprensa na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Estou aqui hoje juntamente com os orientadores do Education USA, Simone Ferreira, Jefferson Coutu, Cristina Borges e Attila Sá, para juntos falarmos sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Esse programa, que faz parte da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e está com as inscrições abertas. O programa Oportunidades Acadêmicas, apoiado pelo Departamento de Estado americano, completa 15 anos no Brasil e já beneficiou centenas de alunos. O programa tem o objetivo de apoiar estudantes qualificados de baixa renda no processo de candidatura para programas de educação e de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. O programa é oferecido através da rede Education USA, uma rede do Departamento de Estado que orienta pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos. Todos vocês podem falar todos os dias com um orientador ou orientadora do Education USA. E só acessar o www.educationusa.org.br no plantel Education USA e tirar suas dúvidas sobre qualquer curso que queira fazer nos Estados Unidos. Vamos agora saber os detalhes importantes do programa Oportunidades Acadêmicas. Jefferson, conta para a gente o que o programa oferece e até quando as inscrições estão abertas. Obrigado, Jake. Boa tarde a todos. Uma vez que o programa tem esse objetivo de apoiar estudantes com alto desempenho acadêmico, mas sem condições financeiras para pagar pelo processo de candidatura, o programa oferece o acompanhamento acadêmico com os orientadores do Education USA e cobre todos os custos relacionados à candidatura dos alunos. Então, as provas, por exemplo, a gente tem a taxa de inscrição, tem um material de estudo que vai precisar, que você vai precisar para se preparar para esses exames. Por vezes você pode ter a necessidade de se locomover, até o local de prova. Então, toda essa despesa com transporte, acomodação, quando houver necessidade, tradução de documentos, enfim, toda e qualquer despesa que o processo de candidatura possa vir a gerar, o programa Oportunidades Acadêmicas, ele arca com essa despesa, justamente para que você, que não tem condições financeiras de pagar por isso, possa realizar o seu processo de candidatura e concorrer às bolsas, nas universidades americanas. E, Jake, as inscrições elas estão abertas e elas vão agora até o dia 10 de janeiro. Ok, que ótimo! Dá para perceber que o programa é bastante completo. Simone, qual é o perfil do aluno para participar do programa Oportunidades Acadêmicas? Ótima pergunta, Jake. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Simone Ferreira, orientadora do Education USA no Rio de Janeiro. E, o perfil é um perfil bastante abrangente, A gente está procurando alunos que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em 2022 ou que tenham concluído o ensino médio agora em 2021. Além disso, alunos que venham de uma família com recursos financeiros limitados. Isso é importante, porque o programa é voltado para alunos com recursos financeiros limitados. O aluno precisa ter um inglês bastante bom, então inglês nível High Intermediate, ou então inglês avançado, mas um inglês que o aluno consiga ler, consiga escrever, consiga se comunicar, consiga escrever redações, consiga fazer provas como TOEFL, como Duolingo, enfim, que o aluno tenha uma boa comunicação em inglês. Além disso, é muito importante que a pessoa esteja engajada, envolvida em atividades extracurriculares e também atividades comunitárias. Então, é importante para a gente ver o que você faz além do seu tempo
livre. O que você faz sem estar na sua escola, seja online ou seja presencialmente? Mas o que mais você faz? Que atividades você faz? Como você contribui para a sociedade? Então, isso é importante, você precisa ter atividades, estar envolvido, ter se envolvido em atividades extracurriculares e ter ótimas notas. Isso é muito importante, você ter ótimas notas, ter um ótimo histórico escolar. É importante para o programa saber que você é um bom aluno, por quê? Porque para o programa e para as universidades americanas, uma vez que você participe do programa, a gente vai trabalhar com você para que você faça candidatura e possa potencialmente conseguir bolsas de 100% nas universidades americanas. Para você conseguir bolsa nas universidades americanas, você tem que ter esse perfil, exatamente esse perfil que está lá no site do Education USA, www.educationusa.org.br, com essas características. Então, isso é uma coisa valorizada pelas universidades americanas e também valorizadas pelo programa. E a última coisa o programa trabalha com os alunos que queiram estudar qualquer área, menos medicina, direito, psicologia, veterinária e odontologia. E vou explicar por quê. Porque essas áreas, no Brasil, você se forma no ensino médio, você vai para a faculdade, você pode seguir essas carreiras ou como qualquer outra carreira, certo? Nos Estados Unidos, não. Essas áreas você só vai fazer num outro nível. Você primeiro faz uma faculdade de 4 anos, de qualquer outro curso, e depois, num nível de pós-graduação, que você vai fazer esses cursos. Então, esse programa Oportunidades Acadêmicas, que agora está com as inscrições abertas, é para a modalidade graduação. Então, não contempla alunos que querem estudar medicina, direito, veterinária, psicologia e odontologia. Então, este perfil de aluno é o perfil, Jake, que o programa está buscando. Que bom saber disso. Tenho certeza de que teremos muitos alunos com o perfil para se candidatar. Cristina, como a pessoa interessada faz para se candidatar? Boa tarde a todos. Obrigada, Jake, pela pergunta. Para se candidatar, você deve acessar o nosso site www.educationusa.org.br e lá você vai na aba onde está exatamente o link de inscrição, vai estar na nossa capa, tá? Bem fácil de achar. É importante lembrar que todo o formulário é online. Você não vai ter necessidade de enviar nada pelos correios, mas é muito importante lembrar que o preenchimento tem que ser todo em inglês. Inclusive, tem um recadinho bem no comecinho, tá, gente? Dizendo assim, se você entende que tem que preencher em inglês, o que acontece se você se esquecer e preencher o formulário em português? Ele é automaticamente desclassificado do nosso sistema, tá? Então, tem que preencher tudo em inglês, tem que acrescentar todas as informações da língua inglesa. Entre as informações perguntadas estão coisas que a Simone já mencionou, como quais são as suas atividades, né? Onde você estuda, qual é a sua idade, qual é o curso que você está pretendendo, né? Vai ser necessário você também escrever uma redação em inglês, então essa redação você vai, obviamente, ter tempo para pensar, para escrever, para produzir, para poder demonstrar também, não apenas o seu conhecimento na língua, mas o conteúdo. E mais importante também, todas as informações financeiras que o programa pergunta, né? Então, a gente conta muito com toda essa informação para fazer uma análise a mais justa possível. Não é sempre fácil, tá, Jake? Mas a gente faz esse processo com muito cuidado. Jake? Eu entendi que a candidatura é toda online, o que facilita bastante. Jefferson, o candidato precisa mandar algum documento junto da candidatura? E esses documentos são em inglês ou português? Como é isso? Você tem alguma dica para dar? Essa é uma ótima pergunta e a gente recebe muito também, né, dos alunos. Então, ao longo do processo de candidatura, para participar desse programa especificamente, além das informações que são solicitadas pelo formulário que a Cristina acabou de comentar, a gente vai precisar também de alguns documentos da parte dos alunos interessados em se candidatar aqui para participar de oportunidades acadêmicas, graduação. Então, a gente vai pedir para vocês o histórico escolar. Esse histórico ele pode ser parcial ou completo, e ele vai ajudar a gente a definir ou a confirmar o desempenho acadêmico, né, do aluno, e também comprovantes de renda e 2 contas de luz.
recentes, essas informações vão ajudar também a gente a confirmar o perfil financeiro, que o aluno se adequa ao perfil financeiro exigido pelo programa. E se você quiser, e se você tiver alguém que possa interceder por você, você também pode encaminhar uma carta de recomendação, que nesse caso é opcional, tá? Mas todos esses documentos você pode mandar em português. A gente não exige que esses documentos sejam encaminhados em inglês, tá? Até mesmo porque a tradução desses documentos para o envio para as universidades americanas vai ficar por conta do próprio programa aqui de oportunidades acadêmicas. E lembrando, né, mande esses documentos para a gente lá pelo formulário em PDF, tá, gente? Hoje em dia está fácil, no próprio aplicativo do celular você consegue fazer isso, ou então em sites da internet você também encontra como fazer essa conversão, mas atenta a essas questões e manda tudo direitinho para a gente, para a sua candidatura poder ser validada e a gente poder contar também com a sua participação. Jake. Muito bom. A candidatura é simples de ser feita. Atila, você participou do programa e hoje trabalha no Education USA, sim? Conta para a gente de que maneira o programa o ajudou, onde você foi estudar e como foi a sua experiência como aluno internacional em uma universidade nos Estados Unidos. Muito obrigado, é um prazer falar sobre a minha experiência como aluno internacional, Jake. Pois bem, hoje em dia eu trabalho com um time de orientadores da Education USA no Rio de Janeiro, mas eu nasci e cresci na periferia de Fortaleza. Eu fui aluno de escola pública no ensino fundamental e médio e cresci com pais que não tinham ido para a universidade. Então, o sonho de ser um aluno universitário em si já parecia um sonho um tanto difícil. Quando surgiu o sonho de estudar nos Estados Unidos, eu confesso que no começo parecia um tanto fora de alcance. Mas o programa Oportunidades Acadêmicas foi essa ponte entre o meu sonho e a realização de uma candidatura bem-sucedida para a Universidade Americana. Depois de um ano intenso, me preparando para as provas, escrevendo essays, trabalhando com a minha escola para ter os documentos necessários e trabalhando muito próximo dos orientadores do Education USA, eu fui aceito em Berea College, que é uma faculdade pequena no Kentucky, nos Estados Unidos. Fui aceito com uma bolsa integral, que me permitiu, nos primeiros anos da faculdade, explorar diversas áreas de interesse acadêmico. Tive também a chance de trabalhar no campus como parte do Work Study Program da minha universidade. Fiz estágios em diferentes estados dos Estados Unidos e também em diferentes países. Consegui estudar também na África e na Europa, com o apoio financeiro da minha universidade. Conheci pessoas do mundo inteiro e, no final, eu me formei em Sociologia e Francês. Hoje em dia, Jake, eu tenho o prazer de trabalhar com a Education USA e com outros estudantes que têm um sonho parecido com o meu. Obrigado, que legal. Simone, o programa tem 15 anos. Você pode contar... Desculpe. Você pode contar para a gente algumas histórias de sucesso? Claro. Posso sim, posso também chamar aqui meus colegas para contar histórias. Então, assim, todos os anos nós recebemos centenas, milhares de candidaturas. Eu acho que, antes de começar a falar das histórias de sucesso, eu queria deixar aqui algumas palavras de encorajamento. Se você tem o perfil do programa, ou seja, tem muita gente perguntando aqui, eu já estou na faculdade, eu posso participar? Não, o programa não é para quem está matriculado na faculdade, para quem é aluno do segundo ano do ensino médio, ou terceiro ano do ensino médio, ou aluno do Instituto Federal, que esteja no terceiro ou quarto ano, ou alguém que esteja no gap year. Se você tem todo o perfil, você se comunica bem em inglês, você tem uma situação financeira mais fragilizada, ou seja, se você não pode pagar pelo processo de candidatura, se você não tem os recursos financeiros para pagar pelo processo de candidatura, então faça a sua candidatura, porque você pode ser um aluno brasileiro a estudar nos Estados Unidos, assim como outros participantes do programa. Então, por exemplo, me lembro aqui, agora, deixa eu pensar, a gente falou aqui tanto de Fortaleza, com a Cristina e com a Átila aqui, mas, por exemplo, Orisvaldo Salviano, aluno de uma escola bastante conhecida em Fortaleza. O Orisvaldo era um menino assim com uma garra, uma força de vontade muito grande. Ele entrou no programa, ele tinha assim algumas deficiências no inglês, então ele tinha total segurança de que certeza de que o inglês dele precisava melhorar e precisava.
Ele era muito esforçado, muito dedicado. O Orisvaldo tinha um perfil interessante, ele tinha participado de, acho que se não me falha a memória, eram 43 Olimpíadas. Ah, isso quer dizer que eu tenho que ser participante de Olimpíada para participar do programa ou para ser aceito numa universidade nos Estados Unidos? Não, esse era o perfil dele, mas é uma exceção. A maioria dos participantes não tem esse perfil. E ele se candidatou, estudou muito inglês para poder tirar, na época ele fez, a prova que ele fez foi do TOEFL, para poder tirar 100 pontos no TOEFL, conseguiu, fez uma ótima candidatura, e o Orisvaldo está estudando no MIT, Massachusetts Institute of Technology, com 100% de bolsa. Então, essa é uma história de sucesso. Tem tantos casos, por exemplo, Augusta Saraiva, uma aluna do Sul do país. Augusta é uma menina que ela nasceu para escrever, realmente ela tem assim, o dom da escrita, ela escreve muito bem, ela fala muito bem também, mas escrever é a praia dela. E a gente trabalhou com ela, ela foi aceita no programa, trabalhamos com ela o ano todo, ela se candidatou, e ela se candidatou no chamado Early Decision. O que é isso? É quando você escolhe uma única universidade para se candidatar. Quando você faz a sua candidatura, você assina um termo dizendo que você só está se candidatando para aquela universidade, porque aquela universidade é binding. O que significa isso? Que se você for admitido, com a bolsa de estudos que você precisa, você se compromete a estudar naquela universidade, não vai mandar sua candidatura para nenhuma universidade no Early Decision. Ela se candidatou para Northwestern University, que é uma universidade extremamente conhecida para quem quer fazer jornalismo. Ela foi aceita com 100%, ela já se formou e agora ela está trabalhando, ela está em Washington trabalhando, enfim, como jornalista e está super bem. Ano passado, nós tivemos no programa um grupo super forte. Uma pergunta aqui, se é preciso fazer o TOEFL para participar do programa? Não, mas uma vez que você entre no programa, o programa vai pagar por todas as taxas, todas as provas que você precisa para fazer a candidatura, e é possível que o TOEFL seja uma prova. A gente vai avaliar que prova você vai fazer. Existe mais de uma prova de inglês e o programa vai avaliar, mas normalmente sim, depois que você está no programa, você vai precisar fazer o TOEFL para poder se candidatar para as universidades. E tem várias outras histórias. Cris, você que trabalhou, Cristina, você que trabalhou no programa, a gente estava junto trabalhando no programa no passado, lembra de alguma história de sucesso bacana dos alunos que você queira contar aqui? Olha, eu tenho particularmente uma história que eu gosto muito, que é da minha advisee, que era a minha orientanda. O nome dela é Jessica e hoje ela está em Dartmouth. E era interessante que o perfil da Jessica é muito de humanas. Era o perfil contrário ao do Orisvaldo, que era muito de ciência, muito de matemática, ciências exatas, ela era super fera. Já a Jéssica não, ela tinha um perfil todo de humanas, ela fazia projetos na escola, ela era líder escolar, tá? E ela não tinha uma Olimpíada para apresentar. Então, o perfil dela era muito interessante e ela tinha uma coisa que eu acho que transmitiu muito na application dela, que era uma paixão. Tá? Ela tem uma paixão pela vida, uma paixão pela educação. Todo o projeto dela, digamos, quando ela colocou na application dela, é voltado para a educação. Ela é do Rio, inclusive, uma garota maravilhosa, e hoje estava lá, publicou no Instagram dela, que eu achei ótimo, meu momento Elsa, né? Porque está vendo a primeira neve. Então, esses são momentos que compartilham com a gente, que a gente adora. E ela, ao longo do programa, né, isso é interessante colocar para vocês, gente, ela cresceu muito como pessoa. O programa não é só um programa de application para a universidade, de candidatura para a universidade. Ele é um programa em que o aluno acaba crescendo muito, se conhecendo mais, fazendo escolhas, tendo um protagonismo completamente diferente do que ele teria no processo de admissão a universidades aqui no Brasil. Então, a Jéssica sempre chamou muita atenção para mim. No ano passado, que foi o primeiro ano da pandemia, a mãe ficou sem ocupação, porque a mãe era costureira, e elas costuraram quantas máscaras, Simone? Eu acho que foram mais de 500 máscaras. Mais de 500 máscaras. Máscaras de proteção. Então, vocês Logo imaginam... que começou, né? Logo que começou a pandemia. pandemia. Então, essas são as histórias que estão, digamos, por trás dos números que às vezes chegam, né? É como o Átila falou, é aquele sonho que nós podemos ajudar a tornar real, mas a realidade para nós é muito mais gratificante do que só a admissão, né?
Exato. É isso aí. Obrigada, Cristina. Jefferson, você tem alguma história assim que você se lembre? Eu tenho aqui de Brasília, eu tenho a Stephanie Dutra, ela também é Sabia que aluna você ia falar da Stephanie. Claro, a Stephanie é uma joia para mim. A Stephanie, ela foi uma aluna também que se candidatou pelo programa de oportunidades acadêmicas. Trabalhei com ela, tive esse prazer de trabalhar com ela ao longo de todo o ano. Ela aqui do Gama, né, uma cidade aqui da periferia também de Brasília. Ela toda a vida foi aluna de escola pública, nunca tinha sequer viajado para sair do estado, e aí, de repente, ela conseguiu, né, com muito trabalho, muito esforço e com todo o apoio da Education USA, uma bolsa integral para estudar na Babson College, fazendo curso de empreendedorismo lá nos Estados Unidos. Ela agora já deve estar chegando no terceiro ano, né? Está terminando agora o terceiro ano dela, né? Sim. Sim, E, acho que enfim, ela... é sempre uma satisfação muito grande poder ver esses alunos indo adiante e tendo essas experiências fantásticas que eles contam e compartilham com a gente e que acabam também estimulando, né, a gente a conseguir trabalhar e se empenhar cada vez mais em fazer isso. E é interessante, é uma pergunta que a gente vê muito aqui no chat também, né? Ah, mas o nível de inglês tem que ser muito alto, né? É difícil os alunos com esse perfil terem o nível de inglês que vocês estão pedindo. E, gente, todos os anos a gente encontra os candidatos que a gente procura com esses critérios, tá? Então, não é impossível. Nós temos encontrado esses alunos e temos ajudado esses alunos a alcançar essas bolsas de estudo nas universidades americanas. Eles estão estudando nos Estados Unidos, tendo o melhor do que a educação pode oferecer e não estão pagando nada por isso, né? Então, é justamente esse tipo de oportunidade que a gente quer oferecer a vocês também, né? Vocês que são os alunos que têm um alto desempenho acadêmico e não têm as condições financeiras para arcar com esse processo, contem com o apoio do Education USA através do Oportunidades Acadêmicas. Se você tem dúvida, na dúvida, se candidata, se inscreve, que aí a gente, com as suas informações aqui, resolve se você atende ou não os critérios que a gente está procurando. Exatamente. Obrigada, Jefferson. Gente, é isso. O programa ele tem 15 anos, então a gente tem muitas histórias para contar. Nós temos, por exemplo, pessoas também que participaram do programa e não naquele ano não estavam assim nas suas melhores condições de inglês, melhores condições emocionais mesmo para poder lidar com a pressão do terceiro ano, do quarto ano em algumas escolas e ainda fazer toda a candidatura. Mas essas pessoas depois fizeram candidatura em outro momento, e a gente acompanhou, porque a gente acaba tendo uma relação próxima com os alunos, e vimos muitas histórias de sucesso. Então, assim, eu acho importante dizer que tem perfis de alunos, como eu dei o exemplo do Orisvaldo, que vão ter um perfil mais acadêmico, vão ter outros alunos que não têm nem nada voltado, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de falar de Olimpíadas de Matemática, porque tem gente que fala assim, para estudar nos Estados Unidos eu tenho que participar da Olimpíada de Matemática, de Física. Não é verdade, a maioria dos alunos não tem esse perfil. O que as universidades querem ver é o que você faz com o seu tempo livre e como que você administra a sua vida, o que você pensa. Isso tudo junto, misturado, fazem de você não um aluno que está se candidatando, mas um ser humano que está fazendo uma candidatura. Então, é isso que as universidades querem ver. Então, assim, também respondendo perguntas aqui se você é um aluno que está no segundo ano do ensino médio, em 2022, ou no terceiro ano do ensino médio 2022, ou no seu gap year, ou seja, acabou de se formar em 2021 e não está mais na escola em 2022, ou está no Instituto Federal, no terceiro ou quarto ano em 2022, se você tem recursos financeiros limitados, os quais você não pode pagar pelo processo de candidatura, se você tem um bom inglês, você consegue se comunicar bem, se você acha que você consegue, você vai ter que fazer entrevista quando você se candidatar pelo programa, conversar com a gente, mandar vídeo, preencher todo o formulário em inglês, enfim, se você tem todos os requisitos exigidos pelo programa, faça a sua candidatura, sabe? Nos impressione quando você mandar a sua candidatura. Conte para a gente quem você é. Não fica escrevendo respostas prontas, não. Conte para a gente quem você é. Conte para a gente da maneira mais genuína, que é isso que a gente espera. Então, o programa Oportunidades Acadêmicas tem muito orgulho de estar lidando, né, trabalhando com esse programa com jovens tão brilhantes. Há 15 anos, o programa já teve mais de 500 participantes ao longo desses 15 anos, então vai ser um prazer para a gente receber a candidatura de vocês. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar, Jake, era isso que eu queria falar, essas mensagens que eu queria deixar aqui.
e acho que todos nós, advisors. Ok, muito obrigado, orientadores do Education USA, meus amigos e colegas, pelas informações valiosas. Lembre-se que você que está aí nos assistindo pode ser o próximo aluno brasileiro a estudar nos Estados Unidos, seja pelo programa Oportunidades Acadêmicas ou através da orientação da Education USA. Obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês. Até logo. Obrigada, gente. Obrigada, Jake. Obrigada aos advisors e a todos que estão presentes. Uma boa tarde para todo mundo e a gente espera receber a inscrição de vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Não deixe de gente. se inscrever. Tchau, Esperamos tchau. vocês. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Podemos tirar dúvida aqui? Eu já estou aqui falando.